Olá! Dando início à nossa trilha de conhecimento para a produção, eu quero começar a falar com você sobre os cadastros das nossas máquinas e equipamentos. Bom, é bastante importante nós termos os cadastros de máquinas e equipamentos bem feitos dentro do sistema. Por quê? A partir daí, eu consigo controlar, né? Em qual máquina que esta ordem de produção vai ser executada, qual recurso, qual equipamento eu vou estar usando para que isso seja feito. E também eu consigo começar a controlar a minha parte de manutenção. Então, manutenção preventiva, manutenção corretiva. A gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre todos esses tópicos. Mas é importante que todas as vezes que eu crio uma ordem de produção, ao efetuar o planejamento dela, eu destine ela para um determinado equipamento, para uma determinada máquina. Para que isso aconteça, né, da maneira correta, é necessário que as minhas máquinas, que os meus equipamentos estejam feitos, né, ou seja, cadastrados dentro do sistema para que essa administração possa ser feita. Então, iniciando a nossa trilha para a produção, nós vamos começar falando dos cadastros de máquinas e equipamentos. Vamos lá comigo? Ó, menuzinho, PCP, cadastros auxiliares, máquinas e equipamentos. Bom, aqui dentro das máquinas e equipamentos, a gente tem a mesma base que nós temos em todos os outros demais módulos. A barrinha de ferramenta aqui em cima ela é a mesma. E se eu quero incluir uma máquina nova, eu vou ir no incluir aqui. Eu obrigatoriamente tenho que dar um código para minha máquina, então eu vou colocar aqui o código da minha máquina. Equipamento 1020. Eu tenho que dar um nome para minha máquina, então eu vou colocar máquina para refrigeração, sei lá. Opa. Refrigeração. Eu tenho que dizer qual que é o tipo dela, né? Ela é uma máquina, ela é um molde, ela é uma estampa, um dispositivo, enfim. Vou máquina. Código de parceiro aqui eu usaria para se caso essa máquina fosse locada. Não é o caso, não vou preencher nada aqui. As etapas de produção aqui é um outro cadastro auxiliar que nós vamos falar logo na sequência, eu vou te ensinar a fazer também, mas eu preciso determinar dentro da minha máquina, né, dentro do meu equipamento, para qual etapa de produção esta máquina é apropriada, ou seja, para qual etapa de produção ou para qual estágio da minha produção, para qual processo da minha produção eu posso utilizar essa máquina. Então também tenho que determinar isso aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó, que eu vou colocar que ela pode ser para o recheio do molho. Eu vou dizer aqui também que ela pode ser para etapa final, ó. Então aqui, quando eu determino aqui qual que é a máquina, ela vai me trazer já as informações, qual é a etapa, desculpa, ela vai me trazer as informações da minha etapa, o tempo estimado que eu levo para cada um e o custo dessa produção. Se tivesse alguma observação, ela traria aqui também. Bom, em disponibilidade de máquina, ela serve para eu apontar para a minha produção que essa máquina não vai estar disponível nesses determinados dias, tá vendo? Então, isso aqui eu posso fazer por conta de um feriado, como é os exemplos que você tá vendo aqui, ou eu posso fazer também para quando eu tiver uma manutenção preventiva agendada. Então, vou dizer assim, olha, vou lá no insert do meu teclado, vou abrir uma linha nova e eu vou colocar aqui, ó, manutenção preventiva. Ela vai dar início no dia 13 de junho. Ela vai até o dia 13 mesmo, só que agora aqui às 18 horas. Vai ser feito na planta da empresa. Observação. Será efetuada a revisão das correias e troca de óleo, por exemplo, tá? E eu vou dizer aqui qual que é o tipo dela, tipo manutenção programada. Deixa eu editar aqui, ó, manutenção programada. Quando eu saio da linha, o sistema ele já grava ela para mim, tá vendo? Então, eu já consigo determinar aqui, né, qual que é a minha manutenção. Bacana, ó lá. Aqui, eu tenho que apontar para o sistema quais que são os horários em que essa máquina vai operar. Então, aqui eu vou dizer, ó, que ela vai operar na semana das 6 horas da manhã
até o meio-dia, ou melhor, até as 18, e ela tem 1 hora de intervalo. Aos sábados, ela vai funcionar das 6 horas da manhã até as 12 horas e ela não vai ter intervalo. Nos domingos, ela não vai funcionar. Então, vou salvar minha máquina. Ó lá, criei minha máquina bonitinha. Operadores habilitados, ela permite que eu faça aqui um vínculo por quem são as pessoas que podem usar a minha máquina. Isso aqui serve para que você controle aí dentro da tua operação quais que são os funcionários que têm habilitação para atuar dentro dessa máquina, porque às vezes você tem um operador que ele não tem, né, a exigência mínima para ele trabalhar dentro de uma determinada máquina. Então isso aqui serve para você fazer esse controle. Terceirização é quando eu tenho uma terceirização voltada. A manutenção das ferramentas é uma outra forma de você controlar também as tuas manutenções. Então, quando que é a data prevista, né? Eu programei uma revisão aqui para o dia 13. Então, aqui eu vou dizer quem é o responsável por essa revisão. Ó, é a Ana. Qual que é o status? Tá em prevista ainda. E as observações eu já coloquei lá na outra tela, não preciso repetir aqui. Observações gerais, e aqui são as características do equipamento, características físicas do meu equipamento. Então, a tag é o número do patrimônio dela, então vou dizer aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A localização é o lugar da minha fábrica que ela está implantada, ela está instalada. Quem é o fabricante, qual foi a data de fabricação da máquina, eu vou colocar que foi dia 31 de junho de 2020. Número de série dela, né? Quem foi a empresa instaladora, quando foi feita a data da instalação, então vou colocar aqui que foi no dia 1/6 de 2020 também, e qual modelo, qual capacidade, qual tipo de motor, quais as dimensões, né? Qual que é a potência do motor, enfim, são as informações do meu equipamento. Uma vez que eu preenchi tudo isso bonitinho, pronto, a minha máquina tá pronta para operar lá na minha produção, ok? É bem rapidinho esse vídeo para você ter noção de como que você pode fazer os cadastros da tua máquina e para te explicar a importância desse cadastro, porque a partir daqui você consegue controlar as tuas ordens de produção elencadas para cada máquina e você também consegue controlar as suas manutenções de cada equipamento, tá bem? Muito obrigada, até o próximo.